Boa noite. Estamos começando os nossos trabalhos de hoje, nosso happy hour de hoje. Oi, Berê, como vai? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Estela, tudo bem? Vamos conversar hoje num happy hour, mais um happy hour. Estão acostumadas já com happy hour às segundas-feiras? Ainda não? É, muito bom. Happy hour é happy hour, gente. Happy hour é transformar as nossas horas, as horas da nossa história, horas felizes. E a gente merece isso. É tanto boleto, é tanto problema, é tanta oportunidade, são tantas coisas, né, que a gente vive que nem sempre é muito fácil levar as coisas com alegria. Alegria é sentimento, né? Muitas vezes o sentimento de tristeza nos abate, enfim, mas não importa. O que importa é que a gente nasceu para ser feliz. E felicidade é um estado. Felicidade a gente é ou não é, né? E o sentimento de tristeza ou de alegria, de medo ou de coragem, eles são sentimentos. Ora eles existem, ora não existem, ora a gente lembra deles, ora a gente não lembra deles, né? Então, a gente hoje vai falar, Berenice, sobre o vídeo que a gente colocou no canal na quinta-feira passada. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal Conduta. E a gente colocou um vídeo na semana passada sobre o estado de atenção. A atenção que a gente precisa aprender a dar para a vida, né? Para o dia a dia, para os momentos, para as coisas, para as pessoas, para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente sabe que é assim, né? A gente passa um dia inteiro, né? Aí passa 24 horas sem ter dado atenção para as coisas, porque a gente está tão ocupado com a agenda, ocupado com aquilo que um dia a gente agendou para hoje, né? Seja ontem, seja anteontem, seja mês passado, enfim, um dia a gente agendou coisas para serem cumpridas no dia de hoje. E o dia de hoje, né? Ele está acontecendo, na verdade ele está acabando, né? A gente tem uma agenda que é o próprio happy hour e o dia está acabando, né? O dia, não sei se a gente conseguiu cumprir a agenda, não sei se a gente cumpriu a agenda com qualidade, né? Tomara que sim, né? Mas o quanto dessas horas, o quanto desse tempo de um dia a gente prestou atenção nas coisas que estavam e ainda estão ao nosso redor, né? O quanto a gente aprendeu de coisa nova, né? Nessa jornada, nesse dia que está terminando, né? Ou está, sei lá, em vias de terminar 20 horas e 35 minutos, né? Então a nossa ideia é hoje debater um pouco sobre o quanto de atenção e como é que a gente está dando atenção ou não está dando atenção para nós mesmos e para as coisas que estão bem perto da gente. Estela está me perguntando aqui se eu estou ao vivo em mais algum lugar. Eu estou ao vivo pelo Instagram, pelo meu Instagram e pelo Instagram da Conduta, né? Será que está tendo algum entrave aí, alguma coisa, alguma oscilação de sinal, de ruído, alguma coisa assim ou não? Tá tudo bem? Me diz aí que eu tento consertar aqui caso aconteça alguma coisa nesse sentido, né? Então, bom, primeiro, né, o happy hour, esse tradicional happy hour que a gente vive, que a gente tem na nossa história aí, desde que a gente normalmente vai trabalhar, e aí de repente surge, né, o convite, vamos fazer um happy hour, então a gente vai normalmente às sextas-feiras depois do expediente fazer um encontro. Na verdade, happy hour não é o encontro de sextas-feiras. Happy hour é aquele momento em que a gente trabalha, desenvolve, sente, dá atenção para a nossa própria felicidade, que pode ser todas as horas do nosso dia, né? E se reunir com os amigos ou com os colegas de trabalho, ou até com a própria família, né, para tomar uma cerveja, ou bater um papo, tomar um café na cafeteria, que é também um happy hour, né? Happy hour não é sinônimo de bebida alcoólica, né? Enfim,
a gente pode fazer em todos os momentos, transformar a hora numa hora feliz. Né? Então, o objetivo da conduta é a gente estabeleceu as segundas-feiras às 8, 8h30, para a gente conversar com as pessoas amigas. Né? E então, a gente vem com esta proposta. Né? Então, obrigado pela sua presença, obrigado por já estar aqui com a gente. Né? As pessoas estão começando a chegar. E o vídeo que a gente colocou no ar na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, ele fala sobre desejar as coisas boas, treinar as coisas boas, né? Colocar em prática as coisas boas que a gente sabe fazer, né? E dar atenção para aquilo que a gente faz todos os dias de uma forma automática, de uma forma curiosa, porque muitas vezes a gente faz coisas porque a mamãe ensinou, porque vovó ensinou, porque vovó ensinou mamãe, que ensinou a gente ensinou aos nossos filhos, e assim segue a vida. Por exemplo, né, o bom dia. Uma coisa absolutamente corriqueira que no planeta inteiro a gente vê, a gente vai, a gente faz quando a gente está fora, né? Que é dizer bom dia para as pessoas. Muitas vezes esquecendo que bom dia é um cumprimento. Nós estamos cumprimentando a pessoa. Nós estamos, de alguma maneira, dizendo para a pessoa como é bom estar ali, cruzando com ela, vendo-a novamente. Né? Então, bom dia. Eu digo bom dia. E a pessoa normalmente responde bom dia. Aí a gente começa a ouvir as brincadeiras que as pessoas fazem, porque é curioso, né? A gente falar do bom dia, porque lá no sítio, lá no interiorzão, no interior de São Paulo, no interior do Brasil, no interior dos lugares, né? As pessoas dizem bom dia meio que assim, né? Dia. E aí o outro diz dia. Né? Então está implícita a mensagem. Mas qual é a mensagem? Existe uma mensagem, né? A mensagem que a gente colocou, que a gente está provocando você a pensar, é o desejo. É o desejar bom dia. Então, se você prestar um pouco de atenção, você vai ver como é diferente dizer alguma coisa e desejar alguma coisa. E como o seu dia pode começar diferente se você desejar um bom dia para as pessoas. Porque você vai ficar feliz com você mesmo. Então a conduta, né, tem um propósito de provocar você a rever, a reanalisar, a ressignificar coisas de dia a dia. Então, gente, a partir de hoje, não diga mais bom dia para as pessoas. Deseje que ela tenha um bom dia. Quando a pessoa perceber que ela sentiu um desejo da sua parte, a retribuição dela, mesmo que não aconteça no primeiro dia, no segundo dia, mas em algum momento ela vai perceber que você está desejando esse bom dia para ela. E esse desejo a envolve. E ela fala, puxa. E ela pensa, nossa, está prevista uma reunião difícil agora. Nossa, eu tenho um boleto para pagar hoje à tarde. Hoje, porque vai estar vencendo hoje. Hoje o dia, não sei se o dia vai ser fácil, porque está previsto chuva no final da tarde, eu esqueci o guarda-chuva, e etc. Né? Que é o que acontece na cabeça da maioria das pessoas. Todo dia. Quando você cruza com alguém no ônibus, no metrô, no trânsito, quando você encontra o motorista do ônibus, que praticamente todo dia te leva para o trabalho, o motorista da van, o motorista da Uber, você encontra uma pessoa e que você desejar para ela um bom dia, ela vai sentir algo diferente naquela sua mensagem. Você está desejando que ela seja feliz. Você está desejando, portanto, algo que você tem dentro de você. Porque a gente só deseja algo que a gente tem. A gente só entrega o que a gente tem. Então pensa comigo agora, se você tem felicidade para desejar
no início da manhã, no início do dia, para sua família, quando você encontra com eles, acorda e começa o dia em casa, ou na rua quando você sai, e no trabalho quando você chega. Quando você percebe que tem alguém no seu trabalho que é alguém sempre feliz, independentemente de quem ganhou no futebol ontem, de como foi o capítulo da novela, de como é que está a conta bancária, independentemente de estar chovendo ou fazendo sol, independentemente do trânsito estar mais pesado ou não, a pessoa sempre chega no trabalho com um sorriso e falando: oi, como vai? Tudo bem? E aí, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Tipo, contagiando o ambiente. Como faz falta, como faz diferença isso? Mas muitas vezes, talvez alguns de nós aqui estejam pensando: isso é meio bobagem, né? Porque às vezes até tem essa pessoa lá no trabalho, mas é falso. É um julgamento que você está fazendo, que seja falso ou não. Mas não importa. O que importa é como você interpreta aquilo. Quando alguém lhe estende a mão e te faz um cumprimento: bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai? Olá, muito prazer. Você está sendo apresentado para a pessoa e você estica a mão e ela cumprimenta você e você estica a mão. A pessoa nem olha no seu rosto. A pessoa está tão dispersa, né? Você está dentro de um shopping center, você está dentro de um restaurante, você está dentro da própria empresa, a pessoa está conversando com uma outra pessoa e cumprimenta você de uma forma automatizada, de uma forma mecânica, por educação. Nem olhou para o seu rosto, não olhou para os seus olhos, não sorriu, não viu o que você é. Amanhã ela cruza com você na calçada ou na reunião do dia seguinte e ela não lembra de você. Ela é capaz de dizer: muito prazer. Aí você diz: mas a gente se conheceu ontem. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Comenta aí no chat para a gente interagir um pouquinho. Afinal de contas, eu estou bebendo a minha água de happy hour hoje, porque eu estou na base da água. O vídeo que a gente compartilhou com vocês, ele visa provocar isto. Como é que você está interagindo com você mesmo e interagindo com as suas pessoas todos os dias? Já aconteceu, Clésia? Acontece com todos nós. Né? Como é que nós estamos interpretando a vida? Nós estamos prestando atenção nas coisas que estão ao nosso redor, as oportunidades que estão ao redor? A gente fez, no vídeo anterior, da semana passada, a gente fala um pouco sobre os problemas que a gente tem, que a gente acumula, né, ao longo do dia, ao longo da vida. Os problemas que a gente fica feliz quando a gente resolve um problema, e quantos problemas que a gente, neste momento, não tem arquivadinho nas nossas gavetas, carentes de uma solução. E quando a gente se encontra num happy hour como este aqui, muitas vezes a gente desabafa e fala: puxa, eu estou cheio de problema, eu estou com problema na família, eu estou com problema de saúde, eu estou com problema de saúde na família, eu estou com problema no trabalho, eu estou com problema com o meu funcionário, eu estou com problema com o meu chefe, eu estou com problema com o meu cliente, eu estou com problemas. Dá a sensação até que o boteco, no começo dos happy hours, é um muro de lamentações, onde as pessoas muito mais colocam a mesa, desabafam a mesa, os seus problemas, do que dão a ele a interpretação de que ele, na verdade, é uma baita oportunidade. Porque o problema é natural, pessoal. O problema acontece. Fala, Alessandro! Tudo bem? Artista, meu artista preferido. Como vai? A Estela está dizendo aqui: acontece, a gente nunca sabe como é ou como foi o dia do outro. Pois é. Então, é humano a gente desejar que o dia do outro seja ou tenha sido feliz. Mesmo apesar dos problemas, das dificuldades, das dores, das angústias, né, das perdas, dos fracassos que acontecem na vida das pessoas, de todos nós. Então, a ideia é a gente, o propósito da conduta é a gente ressignificar, a gente treinar
né? O que acontece na nossa vida. Para que a gente não termine a nossa vida com 80, 90, 100 anos, tomara, né? Que a gente vá bem longe, né? Frustrado porque a gente teve uma história de 5 anos, 10 anos, se a gente fosse colocar no tempo. Perceberam isso? Quantas pessoas que a gente conhece que hoje têm 60, 70, 80 anos de idade e que das duas uma, ou tem uma história fantástica, cheia de coisas acontecidas, ainda acontecendo, cheias de movimento. No sábado, não sei se a Juliana ainda está aqui com a gente, mas foi aniversário, nós tivemos um evento na casa da Juliana e eu tive a oportunidade de conhecer a mãe dela. A mãe da Juliana é uma senhora, né? Que tem um pouco mais tem mais de 60 anos, que ela é um pouquinho mais velha que eu, né? E ela, em meia hora que ela sentou para conversar comigo, ela me contou muita história. E o que me deu vontade? De ficar sentado ali, ouvindo muito mais as histórias dela. Até porque ela diz para mim, ou disse para mim, nossa, eu ainda quero fazer isto. Nossa, eu ainda tenho esperança de fazer aquilo. Não, eu já estou planejando fazer essa outra coisa. Nossa, que sensacional que é ver, conhecer uma pessoa que, além de ter tido histórias, tem histórias planejadas, previstas. Ao passo que, por outro lado, do lado inverso, quantas pessoas que têm já idade e não têm história para contar? Não é por timidez ou por introversão. É porque não tem histórias para contar. Teve uma vida quadrada. Teve uma vida em que se limitou a acordar na mesma hora todos os dias, a ir para o trabalho todos os dias, fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro no final do mês, que é a recompensa por aquele trabalho, e depois pagar as contas, né? E aí, como todo assalariado diz, né? Todos nós, quando ganhamos um salário, diz, né? O salário dura até o dia 15, né? Porque depois segurar as pontas para o dia 30 chegar. É assim que é. Mas é assim que precisa ser? Ah, mas já é tarde demais para eu mudar. Bom, nunca é tarde, né? Porque se fosse tarde, então a gente já teria morrido ou estaria morrendo. E a gente não acorda amanhã cedo. Se a gente vai acordar amanhã cedo, é porque é mais uma oportunidade para a gente ressignificar algumas coisas e começar a partir para um novo modelo. O modelo que vai mudando aos pouquinhos. Né? Amanhã você pensa um pouco diferente sobre aquilo que você sempre pensou do mesmo jeito. A gente dá mais valor para as coisas que quando conversam comigo, porque como mentor eu ouço muito as pessoas me falarem coisas e depois eu dou a minha orientação, meu conselho, ou a minha dica, ou eu vou estudar, porque se eu não souber, se eu não tiver uma referência eu vou procurar, e etc. Né? E as pessoas normalmente vêm me contar das suas dificuldades e necessidades, e quando elas me contam o que é, elas estão me contando uma coisa que eu rotulo como consequências. Porque aí eu digo, mas pessoa, isso que você está me contando, que está te machucando, que está te afligindo, que está te causando essa dificuldade, essa dúvida, ela é consequência de tal coisa. Que coisa é essa? O que foi que aconteceu que causou esta consequência e dela é que você está se queixando? Aí a pessoa fala, nossa, eu nunca pensei por esse ângulo. Eu digo, ainda bem. Ainda bem. Porque é um segredo que nós temos que aprender e começar a praticar e treinar, que é procurar a causa das coisas. Não é? Quantas pessoas que dizem bom dia para o vizinho no elevador, estou falando coisa que acontece comigo o dia inteiro aqui, todo dia, né? E já aconteceu até com a Amanda, minha mulher, que outro dia ela não teve uma reciprocidade no bom dia do vizinho para quem ela dedicou ou ofereceu o desejo dela de que ele tenha um bom dia, ele não respondeu adequadamente. Eu falo disso no vídeo. E ela ficou brava.
Eu falei, então, você jogou fora a energia positiva que você gerou. E você gerou uma energia positiva para essa pessoa, e essa pessoa não foi capaz de assimilar. E ela não foi capaz de ter dentro dela algo tão bonito para te devolver. Até por elegância, até por educação, até por respeito. Então, não lidar com a consequência e procurar a causa, porque já aconteceu comigo e eu sei que pode ter acontecido com você também, se não aconteceu, vai começar a acontecer a partir de amanhã, é quando você não tem a reciprocidade adequada de acordo com os seus desejos positivos, você perguntar para a pessoa, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque a pessoa está carente de algo. A pessoa pode estar carente de uma educação que ela não teve. Lá na casa dela, quando ela era criança. É por isso que ela tem dificuldade hoje em aceitar o seu desejo de bom dia, em processar isso e lhe devolver um desejo de bom dia. Ela não sabe. Ela não teve. Ela não aprendeu. E isso não pode destruir em você algo positivo que você já tem. Mas a gente permite que isso aconteça muitas vezes. E é disso que nós queremos falar com vocês através do Projeto Conduta. O que é o Projeto Conduta? O Projeto Conduta é algo que ressignifica, que provoca você a ressignificar a sua conduta. Como você conduz a sua vida, as suas coisas, seus planos. Como é que você está conduzindo tudo isso? Que dificuldade que você tem? Se você tem uma dificuldade e quiser dividir aqui com a gente, compartilhar com a gente, pode botar aqui no comentário e a gente fala a respeito disso. Ou vai no direct e abre lá uma conversa comigo para a gente evoluir sobre esse assunto. É o propósito da conduta. Porque, gente, é comum, né? Nós todos estamos vivendo momentos muito complicados, cada vez mais complicados, na verdade, no nosso dia a dia em sociedade. Não é? É violência de todos os tipos, é ausência de todos os tipos, é carência de todos os tipos. Né? E uma coisa que não muda é a natureza nos dando o tempo todo lições, mensagens. A natureza mostra para nós, eu falo no vídeo do exemplo dos cachorros. Um exemplozinho comum. Qual é o exemplo dos cachorros? Gente, o cachorro sai na rua para passear com o seu tutor, né? Porque todo tutor que se preze leva o cachorrinho para passear, porque o cachorro precisa andar, precisa sair, precisa se exercitar, precisa ver coisas, né? Senão ele fica doente. Então as pessoas, quando saem com o seu cachorrinho na rua, ela encontra com um vizinho, com um colega de bairro, sei lá, com alguém que está também carregando o seu cachorrinho. E quando os cachorros se encontram, né, tirando aqueles que um briga com o outro porque a raça não combina, porque o gênio não é bom, né, e eles latem, fazem aquele escândalo, o que normalmente, naturalmente acontece é um cachorro cheirar o rabicó do outro cachorro. E o cachorro que está com o rabicó sendo cheirado, ele se incomoda com aquilo? Não. Porque é da natureza do cachorro. É da natureza desses animais, um cheirar o rabicó do outro. E tá tudo certo. É da natureza desses animais se encrencarem, latirem um para o outro. E quantos vídeos engraçados a gente vê na internet dos dois cachorros brigando um com o outro porque tem um portão entre eles, e quando alguém abre o portão, e aí libera os dois para que os dois briguem, os dois ficam amiguinhos e param de latir, ficam... É da natureza dos animais. E a natureza está fazendo o que com a gente? Nos mostrando isso, esfregando na nossa cara, perguntando para nós, humanos, qual é a sua natureza? A nossa natureza não é desumana, a nossa natureza é humana e é desumano muito do que está acontecendo na nossa sociedade de um modo geral. Muito do que nós fazemos para nós mesmos.
Não é humano se alimentar mal. Não é humano dormir mal. Não é humano se privar de histórias de vida. Seja porque a sua religião não permite, com todo respeito às religiões, mas quem me conhece sabe o que eu penso a respeito de religiões, né? Seja porque o pai e a mãe educou dessa forma, a avó e a avô educou dessa forma, com todo respeito ao pai e à mãe, porque eu sou pai, né? Então eu sei muito bem do que a gente está falando aqui, mas com todo respeito, eu como pai preciso me modernizar. Eu preciso entender que minha filha é de uma geração futura. É que neto é de uma geração futura. É que hoje, se eu como executivo, eu tenho na minha empresa um monte de gente jovem, na faixa dos seus 20 anos. 20 anos que eu já tive. E eu sei qual é a diferença, a dificuldade que existe na relação com os mais velhos, porque eles são de outra geração. E não há problema nenhum nisso. Nunca teve, de fato, apesar das reclamações que a gente gosta de fazer, dizendo essa geração moderna, essa geração jovem e tudo mais. Essa geração jovem ela é diferente da nossa por duas questões. Uma questão é de evolução de todas as coisas e ela é consequência de uma causa. A geração de hoje não é como é à toa. Ela é consequência da geração anterior, que por sua vez é da anterior. E assim vai. Pensar nisso, pensar nos porquês, pensar nas causas, o que está causando essa situação, é nossa obrigação. E aí a gente treina interpretar a vida. A gente treina prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. A gente fica mais inteligente porque a gente estuda as coisas. Quantas vezes, quantas pessoas não conversam comigo no dia a dia? Quantas, das mais diversas idades, das mais diversas histórias, reclamam para mim dizendo que tem a vida tão agitada, tão cheia, agenda tão complicada, que não tem tempo de estudar, de fazer um curso, de se aperfeiçoar. Aí eu faço uma ou duas perguntas e a pessoa já começa a gaguejar, porque ela está ocupando o tempo dela 24 horas, de alguma forma. Então basta você readequar o seu plano de vida, se você quer realmente, deseja realmente o melhor para você. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque você está viciado, porque você está viciada. E ninguém sai do vício de uma forma fácil. Mas nós temos vários vícios. Nossa, Edson, mas vício não é droga, não é álcool, não é cigarro. Não. Isso também é vício. Mas vício são as nossas manias de enxergar a coisa sempre pelo mesmo ângulo. A nossa mania de ter resposta pronta para as coisas. Nossa, como é legal quando alguém faz uma pergunta e você acha que sabe a resposta, mas você não dá. Num happy hour como este aqui, se ele fosse ao vivo com todos vocês e alguém fizesse qualquer tipo de pergunta, eu sei a resposta, mas eu não digo. Eu fico esperando para ouvir quem é que vai dar a primeira resposta. E depois que a pessoa dá a resposta dela, o outro também se incentiva, se motiva e dá uma outra resposta, concordando ou não. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou aprendendo com a opinião dos outros. Estou melhorando a minha. E aí, quando eu coloco a minha opinião já está mais rica do que estava 3 segundos atrás. E aí as pessoas falam, nossa, o Edson tem um monte de ideias, o Edson tem um monte de opiniões. Eu até tenho. Por quê? Porque eu estou acumulando, né? Já são quase 50 e 10 anos de história que eu estou acumulando para ter opiniões. E as minhas opiniões mudam o tempo todo. Por quê? Porque eu leio, porque eu estudo, porque eu converso. Porque eu me exponho. Porque eu estou aqui numa live. Live é coisa de gente jovem.
Ele está dizendo que está viciado. Mas não é você só que está viciado. Todos nós estamos viciados. Estamos mal acostumados com a gente mesmo. Né? Girando em círculo. Mas o objetivo da conduta, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. O propósito da conduta, que já, daqui mais algumas poucas semanas, a gente vai ter cursos para oferecer para vocês. É justo curso para que serve? Para ressignificar algumas coisas, para formar padrão de consciência, nível de consciência moderno, para formar conceitos, formar conteúdos, mostrar caminhos, para que a gente aprenda a ter mais visões. Eu não enxergar mais só sob um ângulo. Eu não gosto de enxergar as coisas por um único ângulo. Eu vou acreditar agora que todos nós aqui agora sabemos dirigir. Temos carteira de motorista e temos alguma experiência em dirigir. E mesmo que a gente não tenha, porque eu estou vendo aqui que a Amanda está no ar aqui, a Amanda não dirige. Mesmo que você não saiba dirigir, você está sentado do lado do motorista e você está dentro do carro. Você está olhando só para um caminho? Você está olhando só para a rua que está à sua frente, por onde você vai passar? Se você estiver dirigindo, por onde você vai conduzir o teu carro? Ou de vez em quando você presta atenção na rua do lado, na outra rua do lado, ou até para o espelho, para olhar para trás, para ver se não vem vindo algum maluco atrás de você, e etc. Você não olha para os outros lá. Quando alguém do outro lado fala assim, nossa, que céu maravilhoso, você não dá uma espiadinha no céu para ver como está maravilhoso? Nossa, eu acho que vai chover, dá uma olhada naquela nuvem preta. Você não dá uma olhadinha para um outro caminho? Isto tudo da natureza das coisas tem que te ensinar alguma coisa nesse sentido. Olhar por outros caminhos, olhar por outros ângulos, prestar atenção na outra pessoa que pode te dar uma informação muito rica. Porra, você nunca olhou para isso por esse ângulo. Presta atenção. Dê atenção para o seu vizinho, porque de repente ele não respondeu o seu bom dia, porque ele não foi educado por alguém que deu a ele esta informação, esta formação. Nós sabemos que muita gente adulta, por 1 milhão de tipos de história, muita gente adulta não teve a educação esmerada que nós tivemos, que eu sei que todos nós aqui tivemos isso. Não tiveram. Tem muita gente que não teve nem pai nem mãe. Tem muita gente que não teve teto. Tem muita gente que teve uma história mais difícil do que a nossa. Teve muita gente que foi vítima de violências, desde tenra idade. E agora, depois de adulto, quer exigir que a pessoa te devolva um bom dia, com desejo de que você seja feliz? A pessoa não está acostumada. A pessoa ela não sabe fazer isso. Ela não acredita nisso. Ela precisa de você mais do que você está imaginando. Porque ela precisa aprender com você estas coisas que ela não aprendeu quando ela era criança, no dia certo, na época certa. O que a Rô escreveu aqui? Estou com o vício de ir em busca de conhecimento depois de algumas mentorias verdes. A Rô, Personal Organizer, seja muito bem-vinda, Rosângela. É uma mentoranda minha, que está fazendo um baita sucesso aí, depois que ela se atreveu a sair da caixinha dela e ensinar as outras mulheres, de uma forma mais comum, mulheres, né, Rosângela? Porque isso aí serve para homens também. Afinal de contas, por exemplo, eu sou seu cliente também, porque eu também sou dono de casa, eu também adoro organizar a minha casa e deixar a minha casa bem organizadinha. E a Rosângela é uma mentoranda que se atreveu a montar um negócio próprio e hoje ela está dando aula, ela está dando cursos para formar pessoas, para que elas aprendam a importância, né, que afeta até a saúde física, mental e psicológica das pessoas, em tendo a sua casa bem organizada. Além de limpa, claro, obviamente, mas bem organizada.
É incrível o trabalho que essa mulher faz, né? Então, sim, participei aí da sua história como mentor e hoje a gente já reparte isso, porque a Rosângela agora é mentora de um monte de mulheres, por enquanto só mulheres que estão aprendendo com ela. Olha que coisa espetacular que aconteceu e que acontece conosco, com as pessoas. A gente sabe da nossa história, a gente sabe das dificuldades quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, quando a gente era jovem. E como alguns de vocês aqui ainda são, né? Mas a gente também sabe, depois de mais velho, das nossas histórias, das dificuldades. Mas a gente não busca as causas. E é show quando a gente abre a porta de alguém que talvez nem mal nos conheça e diz, eu tenho uma dificuldade que vem de tal momento da minha vida, eu nem sei direito quando é que começou, mas começou. E como a gente trabalha também para ganhar dinheiro, porque eu ainda faço isso, né, gente? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu trabalho para empresas. E nós todos aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Ou a gente é uma empresa, ou a gente trabalha para uma empresa. E as empresas, através das suas pessoas, reclamam das mesmas coisas. Recentemente eu estava fazendo um projeto numa empresa e numa reunião eu comentei, né, como seria bom se todo dia existisse na figura da recepcionista, do recepcionista, aquela pessoa que só dá um bom dia desejado, sorridente, no primeiro dia de trabalho do novo funcionário. Já perceberam isso? No primeiro dia de um novo funcionário, parece que a empresa inteira está de braços abertos, sorridentes e felizes para receber aquele novo funcionário. E no segundo dia? A partir do segundo dia, se vira. Chega aí, já sabe onde você senta? Vai, senta lá e trabalha. Parece que a porta não abre mais sozinha, mas no primeiro dia abriram a porta para você entrar na empresa. Desejaram felicidades a você. Levaram você até a sua mesa, o seu posto, o seu local, a sua sala. E a partir do segundo dia, a sua vida virou comum, infernal, porque bom dia passa a ser aquele bom dia de corredor, onde você fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Né? Dá até para fazer um sambinha com isso, se alguém tiver aí habilidade com isso. Toca aí um sambinha. Energia, encantamento, desejo de que o teu colega tenha um bom dia é algo que deveria ser natural. Lembra da natureza humana? Porque, gente, se o colega tiver um bom dia, o outro colega tiver um bom dia, o outro colega tiver um bom dia, o teu chefe tiver um bom dia, o chefe do teu chefe tiver um bom dia, o cliente tiver um bom dia, todo mundo tiver um bom dia desejado, apesar dos problemas e dos desafios do dia a dia, o ambiente vai se formar. Gente, do mesmo jeito que o ambiente se forma do lado contrário. O ambiente fica negativo, pesado, depressivo, deprimente, na exata medida em que as pessoas não desejam bom dia para os outros colegas. Tudo começa com um desejo de bom dia. Tudo começa com um desejo de bom dia. E no vídeo da quinta-feira última, eu dou um exemplo que eu gosto muito dele, porque lá no vídeo eu explico, né, até o porquê que eu gosto muito dele, apesar da dramaticidade. Eu dou um exemplo do bombeiro. E aí eu faço uma pergunta, né? Qual é a primeira atividade de um bombeiro assim que ele termina de apagar o incêndio? Qual é a primeira coisa que os bombeiros fazem quando o fogo está apagado? Aí as pessoas falam, você vai embora, né? Eles voltam para o caminhão, né? Junta lá a mangueira e tal, né? E vão embora.
voltam para o posto, lá para o corpo de bombeiros. Né? Que é a natureza de uma lógica de quem não conhece. E aí eu já conheço. Por que eu conheço? Primeiro, porque eu já estudei, gosto muito desses assuntos. E segundo, e mais importante, eu tive a oportunidade de viver um incêndio de grande porte, de estar lá dentro de um ambiente, de uma indústria que incendiou. E eu tive a chance de conviver com os bombeiros, porque todos fugimos assim que os bombeiros chegaram. Eu com mais uma pessoa, nós fomos os 2 últimos a sair de dentro do prédio para garantir que todos tinham conseguido fugir, e nós demos de cara com os bombeiros entrando, né? E aí um bombeiro me pegou pelo braço e falou: você conhece o prédio? Porque era um prédio de 2 andares, um prédio de tipo um galpão, né, de estrutura metálica, sei lá quantos metros quadrados tinha, mas era uma indústria grande, né? E ele falou, eu disse, eu conheço. Ele falou, então fica com a gente. Quer dizer, ele não me perguntou, na verdade, né? Eu podia até fugir dali, mas ele não me perguntou. Ele disse, então fica com a gente, que a gente precisa saber onde estão as coisas, né? Pra gente poder saber se a gente pode entrar mais ou não, etc. Eu fiquei com eles lá dentro. E foram horas do Edson lá junto com os bombeiros, só falando, ali tem tal coisa, aqui tem tal coisa, não sei o que, etc, etc. E eles lá com as mangueiras, com os equipamentos, etc. Até que em algum momento, era estrutura de metal, o teto superior veio abaixo e com isso a indústria inteira foi destruída, né? E nós estávamos numa posição de segurança, porque obviamente eles sabem disso, eu não saberia, e eu aprendi um monte com aquilo, e foi triste demais, porque a gente, enquanto não cai, a gente fica com a esperança de que não vai cair e vai sobrar alguma coisa. Sobrou nada, né? Sobrou muito aprendizado para mim, uma experiência única que só eu tive daquela empresa toda naquele dia, naquele momento, né? E quando acabou, né, teve lá o rescaldo, né, que eles acabam apagando lá focos de incêndio, onde estava uma fumacinha meio besta ali, eles jogam mais água, não sei o que mais. Quando isso tudo acabou, o que eu esperava? O que todo mundo espera? Que os bombeiros juntem as suas mangueiras e vão para casa, voltem para o posto deles, né? Mas na verdade não é isso que acontece. Imediatamente após o drama do incêndio, que tem que ser apagado imediatamente, eles, cansados, exaustos, né, com todas as dificuldades daquele momento, eles se reúnem e buscam pessoas como eu, no caso, e outras pessoas, já longe do ambiente do incêndio, com total segurança, para perguntar, para identificar as causas. Eles não vão embora sem saber qual é ou quais foram as reais ou potenciais causas daquele incêndio. Quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes nós resolvemos um problema, ficamos felizes porque encontramos a solução do problema, tenha custado ou tenha doído, o quanto custou, o quanto doeu, não importa, mas a gente ficou feliz porque resolveu o problema, mas a gente não está nem aí para continuar a pensar no que foi que causou aquele problema. Por quê? Porque eu não quero mais viver aquele problema. Nunca mais eu quero passar por uma situação sequer parecida. Mas o quanto que eu vou mergulhar naquele assunto para eu aprender o que foi que causou. E além de, então, me prevenir, me preparar para evitar que um caminho me leve para um problema igual, eu consigo ensinar aos outros. E é aí que aquele ditado diz: aprender com o erro do outro é muito mais inteligente do que aprender com o próprio erro. Faz sentido? Então a proposta que eu estou trazendo para vocês, junto com o Douglas, da conduta, são cursos para que as empresas, que as pessoas, que os líderes, ou que você, dona de casa, que você, filho, pai, vô, mãe, todo mundo,
queiram aprender com estas coisas que ou nós, ou eu como mentor, já com 50 e 10 anos, como eu estou falando, né? Ou um pouco mais velho, um pouco mais novo, não importa, cada um com a sua experiência, que a gente possa agregar valor e aprender a fazer isso, por isso de um curso. Essa é a nossa provocação para vocês e conto com a opinião, com a participação de vocês, com as observações de vocês. Eu não gosto da palavra crítica, porque para mim não existe a crítica construtiva ou a crítica negativa. Para mim, crítica é crítica. E a palavra crítica não me soa bem, sonoriza de uma forma equivocada para mim. Então eu prefiro chamar críticas de observações. Então pode criticar à vontade, mas para mim aquilo chama observação. Não se preocupa se você está criticando, dizendo, olha, não está bom isso, ou não concordo com aquilo. Não precisa, pode não concordar, pode falar, pode agregar o valor que você quiser. Se eu entender que, olha, concordo com você, beleza, sua opinião melhor que a minha. Beleza, obrigado. Você melhorou o meu projeto. Então, compartilhem, participem, né? Perguntem mais, interajam. É uma oportunidade com a conduta de vocês treinarem essas interações com os demais, com as suas pessoas, com a sua família, com o seu círculo de amigos, sabe? No happy hour tradicional de mesa de bar, quantas pessoas de verdade são amigas? Como são as suas amizades? Como estão os seus relacionamentos? Esse é um insight para o próximo vídeo, o vídeo dessa semana, que entra agora na próxima quinta. Hoje é segunda? Na próxima quinta é o vídeo que vai ser que vai subir lá no YouTube. Como estão seus relacionamentos? Acomodados, né? Estáveis, rotineiros ou ricos, capazes, competentes, poderosos? Como você está dentro do contexto das tuas relações? Hábil? Ou conformado e confortável? Como é o sofá da sua casa? Eu brinco muito com isso, mas é uma grande verdade, porque muitas vezes ficam meio vermelhas, meio sem graça quando eu falo isso, mas eu já não tenho muita vergonha, nunca tive muita vergonha na cara, não é agora que eu vou ter, né? Mas será que se eu for visitar você na sua casa, na hora que eu olhar o sofá da sua casa, se você estiver na sua casa, dá uma olhada pro sofá agora. Será que se eu chegar na sua casa e olhar pro sofá, será que eu não vou ver a marca da sua bunda lá no sofá? Será que o sofá da sua casa é um lugar onde você... Ah, mas Edson, tem home office agora e eu fico muito tempo no sofá da manhã. Não é disso que a gente está falando, né? Mas será que não tem a marca da sua bunda no sofá porque você está lá reclamando das coisas, ambicionando algumas coisas, enquanto você vê televisão? Televisão, que é um troço extremamente antigo, de uma qualidade questionável, não o aparelho, né? Não a TV de plasma de 80 polegadas que você tem, que é de... Plasma não, que plasma é antigo pra cacete, né? Mas de sei lá qual é a maior tecnologia agora, 4K, que não sei das quantas, né? Não é dela que eu estou falando, eu estou falando do que ela traz para você, né? Como é que está a tua capacidade, a tua habilidade de navegar na TV e buscar a boa programação, os bons conteúdos? E se o teu sofá tiver com marca, por favor, corrige. Presta bastante atenção nele e descobre qual é a causa. Por que que tem uma marca de bunda, da sua bunda, no sofá da sua sala? Por que que quando você recebe uma visita, você bota uma almofada ali, ou você foi numa loja e investiu numa manta para colocar sobre o sofá? Você para esconder alguma marca do seu sofá. Então, obrigado pela atenção de vocês. Falo demais, adoro falar, esse é meu objetivo de vida. Mas eu me transformo a cada oportunidade que vocês me dão de fazer isso. E o meu propósito
O propósito da conduta, que herdou o meu propósito do Douglas, é transformar você um pouquinho. É provocar você um pouquinho mais. Para você começar a prestar atenção mais em você do que em qualquer outra coisa. É fazer você perceber que você é uma história. Nada mais, nada menos do que uma história. E você não tem tempo a perder. Porque a qualquer momento, você não controla, ninguém controla, alguém pode apertar um botão e desligar você. A qualquer momento. E aí você vai falar assim, puxa vida, não deu tempo de eu fazer alguma coisa. Teria dado tempo se você tivesse usado melhor o seu tempo. Então vamos aprender juntos a usar cada vez melhor o nosso tempo. Nós somos a história que nós fazemos. Não temos tempo a perder. Que história que você está fazendo? Vem comigo. Participa lá da conduta. Pensa nos seus amigos, nos seus parentes, nos seus colegas de trabalho. Falem da conduta que vocês vão estar me ajudando. Isto aqui é um business. A segunda-feira para mim é muito mais gostosa porque eu gasto esse tempo com vocês de uma forma fantástica, maravilhosa. Mas isso aqui é um negócio. É um negócio para provocar todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque todas as pessoas, independentemente de idade, de qualquer coisa, todas as pessoas merecem prestar mais atenção em si mesmas. Ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fico aqui mais um pouquinho para a gente responder. Obrigado pelas manifestações aqui, das risadas, enfim, né? A gente gosta de falar dessas coisas, fazer essas analogias que fixam, né? Eu falo muito, aliás, no vídeo tem uma mensagem onde a gente fala que as mãos que oferecem as flores a alguém ficam com o perfume das flores nas próprias mãos. Então, isso não é filosofia. Isso é natureza. Então, ofereça. Deseje bom dia para as pessoas. Deseje uma ótima semana para as pessoas. Extrapola. Se a pessoa não estiver pronta para receber, não importa. Você plantou a semente lá. Vocês sabem quanto tempo demora para uma oliveira dar a primeira azeitona? Se você estiver pensando em plantar uma oliveira em casa para ter uma plantação de azeitona e daqui a pouco colher azeitona e fazer azeite, saiba que se você plantar a oliveira semente hoje, você não vai colher azeitona dessa planta, tá? Porque a oliveira demora 80 anos para dar a primeira azeitona. Então, Edson, então não adianta plantar oliveiras. É claro que adianta, porque um dia alguém vai colher e vai consumir a azeitona que você plantou. E você hoje só conhece a azeitona e o azeite porque um dia alguém plantou azeitonas. E existem oliveiras hoje no planeta, lá na Europa principalmente, que é da época de Cristo. Existem árvores centenárias e até algumas milenares, segundo dizem, que estão lá ainda porque um dia alguém plantou. Talvez um apóstolo. É legal isso, não é? Pois é, então, se você plantar uma semente, não queira. Mas eu não vou ver a árvore. Mas não vai nascer nesse terreno, é infértil. Planta. E na medida do possível, regue. E na medida do possível, ensine o dono do terreno a regar. Sem nenhuma falsa modéstia, eu estou fazendo isso com você hoje. Botando sementes dentro de você e te dando dicas de como regar. Porque é você mesmo que tem que regar. Daqui a pouco nasce, daqui a pouco brota, daqui a pouco dá flores, daqui a pouco dá frutos. E aí, se você quiser, você pode mandar aqui para casa uma caixinha dos frutos, porque eu adoro fruta. Beijo para vocês. Obrigado aí pelas manifestações. Compartilha, segue o canal, compartilha com as pessoas. Vamos encher esse happy hour cada vez mais, porque a gente vai ficar mais feliz. Propósito da conduta. Felicidade. Beijo grande.